Olá, gente. Meu nome é Marciele Goetzke e atualmente eu estou trabalhando num projeto literário chamado Monte Bonito da Serra dos Tapes. O projeto Monte Bonito da Serra dos Tapes é um projeto de memória, oralidade e literatura, né, que visa mapear, né, e conhecer um pouco das histórias e da memória das pessoas da região, né. Foi realizado contato com as comunidades, né, com 7 distritos, buscando informações, né, histórias da, tanto das famílias quanto também da formação das comunidades, né, do distrito, e buscando essa pluralidade, né, de etnias que tem na Serra dos Tapes. Então, Cerrito Alegre como terceiro distrito, quarto distrito Triunfo, quinto distrito Cascata, sexto distrito Santa Silvana, sétimo distrito Quilombo, oitavo distrito Rincão da Cruz e nono distrito Monte Bonito. A formação do meio rural na Serra dos Tapes se deu por processos históricos diversos. Nos distritos de Pelotas se encontram fragmentos históricos de povos originários, ocupações coloniais, formações quilombolas, né, e comunidades de imigrantes. Acontecimentos tomam dimensões míticas, né, servindo como espelho para relações entre distrito e sede, entre colônia e metrópole, entre cidade e campo. Eu vou comentar alguns pontos em comuns, né, que estão aparecendo na pesquisa, nas saídas de campo. A pesquisa está sendo realizada por mim, pelo José Paulo, pela Fernanda Bredariol e pela Tassiana Casanova, né? E eu vou comentar um pouco desses pontos, então. Uma narrativa comum que aparece no distrito de Monte Bonito e Triunfo foi a Revolução de 1923, né? Quando o Zeca Neto ataca Pelotas, né? Em Monte Bonito ali, o seu Edwin falou que seus antepassados, né, os antepassados dele, tinham que se esconder nos matos porque a tropa de Zeca Neto invadia as propriedades, roubava comida e cavalos, né, e tudo mais. Outra narrativa em comum que aparece em praticamente todos os distritos foi a perseguição contra os alemães e italianos, né, no Brasil na época da Segunda Guerra Mundial. Com relação aos alemães, né, já tinha uma perseguição anterior, né, durante a Primeira Guerra Mundial. Então, nesse período, né, durante todo esse período, principalmente em 1942, os colonos, né, imigrantes sofreram uma grande perseguição aqui nos distritos coloniais. Um indício disso é a mudança dos nomes, né, de algumas escolas ali. Por exemplo, no Monte Bonito havia uma escola ali no corredor Jacob Miller, que ela inicialmente tinha um nome, depois colocaram outro nome, né? Agora ela não existe mais, mas se chamava Escola Uruguai, né? Quando eu questionei o nome, né, o porquê do nome, me foi relatado 2 vezes de que isso poderia ter sido por causa da Segunda Guerra Mundial, né? Ali aconteciam as aulas, elas eram realizadas pelos pastores, né? E a maioria em alemão. Então, não só nesse local, como também ali em Cerrito Alegre, na parte do Lacantini, também falei com o senhor Acildo, né? E ele me mostrou onde que era a igreja antiga, né, que foi destruída nessa época e foi construída uma nova ao lado. E também havia uma escola, né, e a escola naquela época também parou de dar aulas, né, porque o pessoal, os pastores, né, eram os mesmos professores, então houve essa repressão. Ainda sobre a perseguição, né, na Segunda Guerra Mundial, tem-se o fato da casa Grupelli, né? A casa, ela tem, onde é o restaurante agora, ela tem uma pintura gigantesca, né? Da bandeira do Brasil. Ela foi pintada em 1930, por essa época, assim, 1932, né? E também foi por conta desse crescente nacionalismo, né?
Ainda sobre a Casa Grupelli, tivemos contato com o museu, né? Pudemos ver muita coisa legal, muitos artigos, né? Tanto da família quanto de pessoas da vizinhança, né? Naquele local, antigamente, né? Também funcionou uma sala de dentista e uma sala de cabeleireiro, né? Então a gente pôde ver no museu essas duas salas, foi muito legal. Outra narrativa muito comum que foi encontrada em todas as colônias, né, foi a história da imigração, né? De como que esses povos saíram da Europa, de algumas localidades específicas, né? Italianos de Montova, por exemplo, né? E os alemães, né? Pomeranos da Pomerânia, e de como as condições eram precárias, né, quando eles chegaram aqui. A sua maioria chegou no Porto de Rio Grande, alguns desembarcaram no Rio de Janeiro, mas a maioria, então, veio para Pelotas e depois de Pelotas para as colônias, né, se fixaram nas colônias. Uma coisa que chamou a atenção, assim, do grupo também foi o relato de doenças na época, né? Nos foi relatado também que muitos antepassados não sobreviveram nos navios, né? Que os navios também, né, tinham umas condições precárias, mas havia uma doença contagiosa que ninguém soube explicar qual, ninguém soube definir exatamente qual seria, mas era uma doença parecida com a gripe, né? E então as pessoas pegavam e geralmente quem tinha os sintomas era enrolado num cobertor e jogado ao mar, né? Houve muito esses relatos, teve muitas pessoas, muitos imigrantes que não sobreviveram a esse fato, né, essa doença. Os que sobreviveram também, às vezes, muitas vezes não conseguiram, acabaram morrendo em terra, né, alguns dias depois. Outro local importante que a gente teve contato foi com o seu Nilo Dias, do Quilombo do Algodão, né? Os quilombos se estendem por toda a Serra dos Tapes, né? Mas a sua concentração é em Triunfo e Quilombo, né? Quilombo é o 7º distrito e leva esse nome por conta disso, né? O Quilombo do Algodão do Senhor Nilo, ele fica em Triunfo, né? E então ele nos recebeu lá na sede e contou um pouquinho da história, né? O Seu Nilo Dias é uma liderança quilombola importante na região e nos contou que somente em 2016 os quilombolas conseguiram emitir talão de produtor rural, né? Assegurando assim o seu direito de aposentadoria. A feira quilombola, né, que acontece todos os sábados, ela foi uma iniciativa, né, dos próprios quilombolas e do CAPA, e há poucos meses, né, o pessoal conseguiu, então, efetivar a feira. Eu quero agradecer à Fundação Marco Polo e à Secretaria de Estado da Cultura pela oportunidade, ao José Paulo pelo convite de fazer o vídeo, e toda a equipe do projeto, né? Então, obrigada por essa caminhada e vamos seguir.